boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Pregações, e diz assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como o significado do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda a dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento nesse sentido. Conta-nos o Evangelho que o mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida para nós pelas mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Nessa página, nosso irmão faz uma reflexão acerca das palavras de Jesus narradas em Marcos. E ele nos conta aqui das diferenças que existem entre o pregador e a vida do pregador. Porque uma vez no púlpito, nós vemos pessoas inflamadas, falando, expondo, com grande oratória, uma oratória envolvente, mas na vida particular, na vida cotidiana, as coisas são diferentes. É errado. Como disse o nosso irmão, isso causa dúvidas, porque coloca aqueles que estão ouvindo, sim, na condição de poder mudar de lado ou de atitude conforme a situação. Ora, o que Jesus veio nos ensinar de fato, ele ensinou em palavras e também nos ensinou com atitudes, porque a vida toda dele do apostolado foi calcada sobre os seus ensinamentos. Ele não desviou, apesar das dificuldades, apesar das ameaças, ele não mudou o seu caminho.
E nós, no nosso dia a dia, nós vemos como isso acontece. São políticos falando uma coisa na tribuna e vivendo, eu fazendo outra na sua vida cotidiana. Oradores falando bonito no púlpito e tendo atitudes diferentes na sua vida cotidiana. Homens de ciência falando, explicando, mas não vivendo aquilo que fala e explica. Então, meus irmãos, a grande verdade é que para cada um de nós basta seguir as palavras do Mestre dentro daquilo que nós temos condições de seguir, porque nós temos tarefas a vencer aqui na encarnação ou no mundo material. Ah, mas como assim tarefas? Simples. A vida material é uma escola, em todos os níveis que nós possamos olhar. Então, nessa escola, nós vamos aprender, literalmente, através daquilo que ouvimos os outros falar, mas também através dos exemplos bons que nós vemos os outros fazer. Não estamos aqui para julgar quem quer que seja. Esta ou aquela religião, este ou aquele político, este ou aquele cientista. Nós estamos aqui para corrigir os nossos defeitos, os defeitos que nós sabemos que temos, e trabalhar para que possamos vencê-los e não mais carregá-los conosco. É difícil? Sim, claro que é. Porque nós vamos ter que abrir mão das coisas que nós gostamos, e isso faz toda a diferença, porque lutar contra nós mesmos é difícil. É mais fácil tacar pedra nos outros do que em nós mesmos. Mas, se ao invés de tacar pedras nos outros, nós olharmos a nós, nós veremos que temos muito ainda que melhorar, muito ainda que construir dentro de nós, baseado nos valores que Jesus nos trouxe. Um dia nós estaremos muito além dessa condição nossa e veremos quanto nós caminhamos. Mas, por enquanto, nós devemos continuar lutando contra os nossos defeitos. Especialmente orgulho, vaidade, egoísmo. Esse tripé, podemos dizer que seja o tripé do mal, porque eles nos impulsionam para que tomemos atitudes contrárias àquilo que Jesus ensinou. E se quisermos realmente avançar nesse caminho que Jesus nos ensinou, basta vencermos este tripé, basta realmente vencermos estes 3 defeitos que carregamos. Ah, mas como que eu vou poder vencer? É simples. Quando alguém te ofender, perdoa. Quando estiver sofrendo, agradeça a Deus pelo sofrimento e peça a Ele que te dê forças para vencer. Porque o sofrimento nada mais é que também uma oportunidade. Quando ver alguém sofrendo, se compadeça, sinta piedade, sinta compaixão, auxilie naquilo que lhe é possível. Se não é possível, ore por aquela pessoa. Ou seja, é tudo uma questão de educação e atitudes. Se nós conseguirmos nos educar, retirando esses quesitos ruins do nosso ser, nós com certeza estaremos dando um passo gigantesco no rumo da nossa felicidade futura. Mas, como eu disse, é difícil, porque literalmente nós estaremos cortando em nós mesmos. A grande verdade é que nós temos muita força nas palavras
e pouca força nas atitudes. Isso porque as coisas são muito difíceis de serem realizadas, mas são necessárias. Sem isso, nós não avançamos no caminho. Basta ver as chamadas promessas de começo de ano. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer o outro. E aí quando chega lá para metade do ano, nós vemos que será muito difícil cumprir as tais promessas. Então, meus irmãos, não façamos promessas. Criemos em nós o hábito de nos educar, passando de fase em fase desse aprendizado, sentindo compaixão, perdoando, procurando aceitar a dor que nos chega através das decepções, através das dores físicas, através das perdas que sofremos. Tudo isso passa por esse aprendizado. E quando nós compreendemos que esse aprendizado é que vai nos levar à frente, então tudo fica mais fácil. Depende do nosso esforço, da nossa vontade de seguirmos em frente. Ah, mas e se eu não conseguir? Tudo bem, haverão outras encarnações, outras oportunidades de aqui estarmos para aprender, para crescer e para evoluir. Mas um dia nós teremos que vencer esses defeitos. Um dia nós teremos que extirpá-los de nós. E nesse dia será grande a nossa vitória, porque nós teremos vencido finalmente os defeitos crônicos que carregamos já de há muitos séculos, para não dizer milênios. Mas, meus irmãos, consideremos que as palavras de Jesus são atuais para todos nós. Deixemos aqueles que falam de forma ufanística nos púlpitos, que eles também terão que lutar as suas lutas. Deixemos os cientistas que falam de suas cátedras, que também terão que vencer suas lutas. Deixemos os políticos que falam de suas tribunas, mas que também terão que vencer suas lutas particulares. Sim, meus irmãos, no particular, todos nós temos a nossa luta íntima para ser vencida. E o nosso mestre aí está, para nos dar força e nos levantar quando caímos. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos vencer a nós mesmos e nos educarmos segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja.